ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Concluiremos com o programa de hoje nossa rápida e despretensiosa abordagem sobre a inexistente, contudo amplamente defendida, predestinação fatalista. Assim fizemos em atendimento às solicitações que nos foram dirigidas e por respeito aos nossos ouvintes. É claro que quem defende isso vai continuar defendendo e a nós nada importa. Cada um faz como quiser ou como quer. Sabemos, contudo, que no tribunal de Cristo, por onde cada remido passará para prestar contas do que tiver feito através do corpo, quem insinuou e ensinou o que achou que era e o que de outros ouviu, sem que o tenha examinado e analisado, não será desculpado e sofrerá o dano. O apóstolo Paulo informa que a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 13:13. E a obra de pregar uma predestinação fatalista não haverá de ter a aprovação do Salvador, cuja graça sempre foi extensiva a todos os homens. A existência da ideia predestinacionista na mente de alguém leva quem analisa a entender não existir confiança desse alguém na eficácia e no poder do sangue de Jesus. Seria e é o lado extremo daquele em que se encontram os pregadores da salvação intermitente, ora salvo, ora perdido, que obviamente também não confiam nos méritos do sangue do Senhor. Alguém é remido não porque Deus o tenha ou o tivesse predestinado desde antes da fundação do mundo, mas por causa do sangue de Jesus, a quem ele invocou. Percebe-se que esse troço foi inventado para suprir a falta de segurança dos seus inventores. Quase todos os que acreditam na predestinação fatalista se sentem seguros por terem sido predestinados e não por terem invocado o nome do Senhor Jesus e recebido os benefícios de seu sangue. Tanto assim é que a teoria assegura, pelo menos alguns asseguram, e temos o documento conosco, que os predestinados nem precisariam, nós dissemos, nem precisariam aceitar Jesus ou invocar Jesus como Salvador. Uma coisa admirável nessas criaturas é que o erro cometido por alguém há 200 anos ou mais continua sendo repetido, ou ingenuamente ou maldosamente. O mais gritante desses erros é o que é feito com Efésios 2:8. Essa maravilhosa e extraordinária afirmação do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, é miseravelmente distorcida, para que nela caiba a ideia intolerável e inconcebível para um Deus justo e misericordioso de uma predestinação eterna para uns, o que, em consequência, transformaria todos os demais em androides eternos, em caricaturas de seres morais, a quem seria negada a opção de querer o bom e de querer o bem. Está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Desde Calvino, no século XVI, que, como já dissemos, ou infantilmente ou maldosamente, pessoas cultas têm afirmado ser a fé salvadora um dom de Deus. E sendo que seria Deus quem daria a fé para a salvação, então só seria salvo aquele a quem Deus
outorgasse a fé. Charles Spurgeon, por exemplo, no livreto Eleição, na página 19, escreveu: a fé é dom de Deus. O reverendo Samuel Falcão, em sua obra mais famosa, Predestinação, na página 103, afirmou: a fé é dom de Deus. Aliás, ele repetiu letra por letra o que já houvera dito Spurgeon. E na página 122, ele de volta a dizer: a eleição não se pode basear em fé prevista, porque a fé mesma é um dom de Deus. Isso mesmo repetem Paulo Anglada, Miguel Ângelo e tudo quanto é pregador dessa arenga abominável. Terá mesmo Paulo dito ser a fé salvadora um dom? E isso está escrito mesmo? Façamos a exegese do texto. E não se faz exegese, aliás, sem se recorrer à gramática. Assim, pois, recorramos à gramática. O texto grego registra kai tuto, e isto, ou seja, e isto não vem de vós. E em ambas as línguas, grega e portuguesa, o termo isto é neutro. Ora, se o apóstolo tivesse em mente a ideia de que a fé seria um dom, o demonstrativo usado por ele haveria de ser esta fé. O texto ficaria então assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e esta não vem de vós, é dom de Deus. Só que nenhuma tradução para o português traz o demonstrativo esta, referindo-se à fé salvadora. E foram consultadas 15 traduções. A fé salvadora jamais foi um dom. E tanto é verdade que a palavra dom não está relacionada à fé salvadora, que o versículo 9 assegura: não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o que é que não vem das obras? A fé? Claro que não. O ser salvo alguém pela graça e não pelas obras é o que vem das obras, isto é o ser salvo alguém pela graça, através da fé. Não vem das obras, a salvação não vem das obras, é isso que o apóstolo está dizendo, pois é um dom de Deus outorgado a todo aquele que exerceu a fé, confiança no Senhor Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, vem através da fé, essa salvação que é um dom de Deus, e não a fé seria, no caso aqui, um dom de Deus. Qualquer pessoa com o mínimo de boa vontade chega gramaticalmente à conclusão de que o isto não vem de vós, é dom de Deus, jamais poderia ser entendido como sendo a fé que resulta na salvação eterna. E aqui perguntaríamos: por que homens sábios e cultos como Calvino, Spurgeon, Samuel Falcão e outros cometeriam erro tão banal? Duas hipóteses são possíveis. A primeira, falta de cuidado no manuseio das Escrituras, talvez motivada, essa falta de cuidado, pelo excesso de confiança em função da vasta cultura. Sabiam tanto, conheciam tanto, que não se deram ao cuidado de ir aos detalhes. A segunda hipótese cheira mal, pois teria que ser a de que, mesmo conhecendo a verdade, não a confessaram, para não terem que admitir que a teoria predestinacionista carecia totalmente de fundamento bíblico. Carecia e continua carecendo. Por amor a esses homens de Deus, optamos por crer na primeira hipótese. Houve negligência no trato das regras de interpretação e na exegese dos textos e dos termos. E um pouco de ingenuidade também. O reverendo Samuel Falcão, por exemplo, no já mencionado livro Predestinação, ainda na página 22, citou 1 Coríntios 12, de 8 e 9, para justificar que seja a fé salvadora um dom de Deus. Ora, nos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo tratou especificamente das manifestações espirituais, chamadas por ele de tom pneumaticon, e traduzidas livremente por dons espirituais ou dons carismáticos.
essas manifestações sobrenaturais se fizeram tremendamente necessárias até que foi concluído o cânon do Novo Testamento. Mas isso requer uma outra discussão. O que importa agora é que a fé como carisma ou como dom espiritual, em circunstância alguma, pode ser confundida e nem misturada com a fé salvadora. Inicialmente por quê? Só quem já fosse remido, ou só quem já houvesse exercido a fé salvadora, é que poderia receber o carisma da fé. O Senhor não ia sair dando uma manifestação espiritual a um incrédulo, a alguém que ainda não tivesse invocado o nome do Senhor Jesus. E depois, porque o carisma da fé, ou o dom da fé, não foi dado a todos os homens. E o texto é bastantemente claro em dizê-lo, pois está escrito: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, etc. 1 Coríntios 12, 8 e 9. Está bem clarinho que quem recebeu a palavra de sabedoria ou a palavra de conhecimento não recebeu a fé. Esta fé que era um dom específico para aqueles dias, para aquelas necessidades. E se nem todos na igreja primitiva receberam o dom da fé ou o carisma da fé, então todos não seriam salvos, por ter Deus negado-lhes a fé com a qual chegariam à salvação. A mesma coisa se dá em relação a Judas, versículo 3, no que se refere à fé dada aos santos. Se prestassem atenção, perceberiam que a fé foi dada aos santos. E se já eram santos, é porque já tinham sido salvos pela fé salvadora, já tinham invocado o nome do Senhor Jesus. Trata-se aqui da fé doutrinária, pela qual os remidos conscientes batalham. Como se vê, mesmo dos grandes e famosos defensores da coisa, a argumentação é frágil e deficiente. A salvação de qualquer ser humano dar-se-á, de qualquer ser humano ainda não remido, é óbvio, por uma tomada de posição sua, no livre uso de sua vontade livre, exercendo fé e confiança no nome do Senhor Jesus. Esse ato de fé não vem de Deus, é do próprio indivíduo. O que virá de Deus será a graça conquistada pelo Salvador na cruz, quando seu precioso sangue foi derramado. Virá de Deus sobre o indivíduo que tiver exercido a fé e confiança no Senhor Jesus. O que tem acontecido é que, usando principalmente dogmas e princípios religiosos, Satanás tem conseguido cegar os entendimentos dos incrédulos. E por causa disso, afirma o apóstolo Paulo, não lhes resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, segundo aos Coríntios 4 e 4. Não é que Deus não queira todos os homens salvos. Não é que Deus já tenha determinado um número de remidos que ele mesmo tivesse escolhido. A vontade de Deus é bem outra. Ele quer que todos sejam salvos, senão não teria revelado como está escrito em 1 Timóteo 2 e 4. Só que o mundo está no maligno. Os reinos deste mundo estão debaixo do poder e do caráter de Satanás. Ele disse ao Senhor Jesus, e em momento algum foi contestado, que todos os reinos do mundo lhe haviam sido entregues. Lucas 4 e 6. Nessas condições, o inimigo tem conseguido cegar o entendimento de grande parte da humanidade, ou pior ainda, da maioria dos seres humanos. São tantas as religiões, oferecendo tantas saídas, tantas opções, mostrando tantos caminhos para que o homem chegue ao Criador, que a maioria dos seus seguidores nem por longe desconfia que está caminhando para o nada, para o caos. Tais vidas de fato não serão remidas, contudo, não por não ter Deus providenciado para elas a salvação, o que prega a predestinação fatalista. E para que precisaria Satanás cegar os entendimentos dos incrédulos, se eles não estivessem mesmo predestinados para a salvação? Qual a diferença que faria? Por que Satanás, um sujeito tão ocupado, iria perder tempo
cegando o entendimento, mente e raciocínio de quem, de qualquer maneira, já estaria mesmo perdido por não ter sido predestinado por Deus. E por que o apóstolo se daria ao trabalho de dar essa informação, se ela fosse completamente desnecessária? E ela seria desnecessária se não se pudesse atribuir a Satanás a cegueira em que vivem os religiosos, mesmo usando as Sagradas Escrituras. Resta, pois, a conclusão cândida e lógica de que homens perecem não por ter Deus negado-lhes o direito de exercerem fé e confiança no sangue de Jesus, mas porque, dando ouvidos ao inimigo e sendo por ele iludidos, principalmente nas questões de cunho religioso, creem em tudo e em todos e passam de largo com respeito ao plano de Deus, jamais invocando o precioso nome do Senhor Jesus, não podendo ser atingidos por seu poderosíssimo sangue. O caráter reto e justo do Altíssimo continua reto e justo. Sua misericórdia, sua bondade e seu vastíssimo amor jamais foram derramados sobre alguns sortudos apenas. O pastor Paulo Anglada, na página 39 de seu livro Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça, livro em que, é claro, defende ele com todas as forças a predestinação fatalista, apresenta o caso de Lídia, a vendedora de púrpura de Tiatira, como sendo uma prova incontestável da existência dessa falsa doutrina. Aliás, tudo quanto é pregador desse negócio cita o caso de Lídia. Mais uma vez, para não admitir existir má fé, admitimos a existência de negligência e incompetência exegética e contextual. Isso porque Lídia, segundo Atos 16:14, já servia a Deus. Isso significa que já era ela voltada para o Senhor, já queria conhecer a vontade do Senhor, e conhecendo-a através da pregação de Paulo e de seus companheiros de viagem, prontamente a aceitou, invocando o nome do Senhor Jesus. Lucas usou um hebraísmo em que Lídia aparece como representante de toda a sua família. Com certeza, tratava-se de uma matriarca. E isso se comprova pelo que está escrito em Atos 16:15, onde somos informados que toda a casa de Lídia, isto é, toda a sua família, foi batizada juntamente com ela. Agora ponderemos. Se o Senhor Deus só tivesse aberto o coração de Lídia para que ela se convertesse, por já estar predestinada, como é que todos os de sua casa foram batizados? Várias pessoas. Teriam sido batizadas essas pessoas sem se terem convertido? Faria Paulo algo assim? E teriam se convertido sem que Deus lhes houvesse aberto o coração? Se as outras mulheres que ouviram a mensagem não tiveram o coração aberto, é porque não demonstraram interesse no que ouviam. E Deus não força ninguém. A ordem do Salvador foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:15-16. Em lugar nenhum do Novo Testamento foi dito ou recomendado que a mensagem fosse pregada e repetida a exaustão, e que depois fosse feito um apelo de meia légua para ver se alguém, com pena de Jesus, a ele invocasse. Essa ideia simplesmente não existe. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Mas crê quem quer, ou quem quiser. Lídia quis, e não Lídia apenas, mas também toda a sua família. E toda a sua família foi salva ali, na hora. Se existisse a famigerada predestinação fatalista, teríamos nesse caso uma predestinação em massa, no caso de Lídia e sua família, ou no mínimo, uma predestinação familiar. Era só o que faltava: predestinação em grosso e a varejo. As boas novas da graça de Deus, pelo sangue perfeito do Senhor Jesus, continuam sendo divulgadas, e através delas
a salvação vem sendo oferecida a todos, indiscriminadamente. Nem Deus oblitera, ou proíbe, ou impede que alguém creia e seja salvo, e nem Deus obriga ou força alguém a crer. Quando então usaria uma tal de graça irresistível? Quem quer que já tenha ouvido a mensagem do Evangelho teve duas opções: aceitá-la ou rejeitá-la. Quem quer que já tenha ouvido a mensagem do Evangelho foi convencido pelo Santo Espírito de ser Jesus crucificado, a loucura de Deus para trazer salvação aos homens. João 16, 8 a 11, 1 Coríntios 1, 18 a 24, etc. O Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus do universo, o grande e poderoso e misericordioso Deus, jamais, nem por um centésimo de segundo, admitiu em toda a eternidade passada algo parecido com uma predestinação fatalista. O Espírito Santo iluminou o grande apóstolo dos gentios para registrar uma das afirmações mais estupendas de todo o Novo Testamento. Eila, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 5 e 18. Qualquer pessoa, mesmo usando parcos 5% do cérebro, que é o que normalmente usamos, não tem e nem vai ter nenhuma dificuldade para entender aquilo que o Espírito transmitiu e informou usando o apóstolo. A verdade é que todos os homens, por terem herdado uma natureza pecaminosa, tornam-se pecadores. Tornaram-se os que já se tornaram de maior responsáveis, e tornam-se aqueles que ainda estão na fase da inocência em pecadores. E o juízo de Deus sobre os pecadores é de condenação, e nem poderia ser diferente. Se alguns tivessem sido predestinados desde antes da fundação do mundo, então o juízo de Deus não os atingiria, pois eles jamais poderiam ser condenados. E se a graça não fosse extensiva e não atingisse a todos os homens, então todos os homens não poderiam alcançar ou receber a justificação de vida. E o que está escrito seria uma maldosa e infame piada, e a palavra de Deus não valeria um centavo furado. Mas o que está escrito é que todos, e o termo pantós, usado por Paulo, não admite outra tradução, são todos mesmo. Todos os homens sempre estiveram dentro do plano do Altíssimo. Ele nunca desprezou mesmo ao mais desprezível, ao mais miserável. Nessa mesma linha de raciocínio, encontramos o apóstolo João, debaixo de divina inspiração, afirmando: ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2 e 2. Sofismar aqui é ruim, só se quem estiver ouvindo for muito inocente, porque a colocação é claríssima. Jesus, o Cordeiro de Deus, é a propiciação. Propiciação significa satisfação, no grego ilasmos, satisfação pelos pecados de todo o mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, é a satisfação pelos pecados de todo o mundo. Isto quer dizer, de todos os homens. Se não acontece a expiação desses pecados, ou dos pecados de todos os homens, é porque todos os homens, principalmente todos os homens que já ouviram, e dos demais, quando ouvirem, não atenderam à voz do Espírito, quando por ele foram convencidos. É mistério que se conheça a diferença entre propiciação e expiação. A propiciação, como revelam as Escrituras, é o resultado, ou foi o resultado, do sangue de Jesus, que satisfez em toda a sua plenitude a justiça do Todo-Poderoso. A expiação é o que acontece quando alguém confia no sangue de Jesus e invoca o nome mais que precioso como seu Salvador.
O preço para que acontecesse a expiação já existia: o sangue de Jesus. Esse preço, como vimos, é denominado de propiciação. Ninguém foi deixado de fora dessa propiciação. A informação de João é demasiadamente clara. Jesus é a propiciação pelos pecados de todo o mundo, e não de alguns em todo o mundo. Infelizmente, não vão poder ser expiados, ou remidos, ou pagos os pecados de quem não se colocou debaixo da propiciação, invocando o nome do Senhor Jesus. Muita gente agora, nesse mesmo instante, ou no dia de hoje, estarão se banhando nas águas do Oceano Atlântico. Nós, contudo, que estamos aqui, não podemos fazê-lo, não porque faltem água, ou porque falte água no oceano, mas porque estamos a mais de 100 quilômetros de distância das margens do Oceano Atlântico. Ninguém jamais deixou de invocar o nome do Senhor Jesus, por ter Deus, o Todo-Poderoso, impedido que isso acontecesse. Ninguém vai se banhar nas águas do Atlântico hoje porque esteja impedido de fazê-lo, mas porque não quis fazê-lo, ou não pôde fazê-lo por alguma circunstância. Se o Senhor Deus, em algum momento, tivesse pensado assim, ou tivesse obliterado o caminho de alguém em relação ao sangue de Jesus, o Espírito Santo não revelaria ser Jesus a propiciação pelos pecados de todos os homens em todo o mundo, como revelou e como está escrito. Concluímos nossa simplória abordagem dos muitíssimos argumentos contra a insidiosa predestinação fatalista, mencionando outro fato interessante e incontestável também. Alguns meninos foram levados à presença do Senhor, e ele afirmou: deixai os meninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Outra perguntinha: de quais meninos é o reino dos céus? Se quem estivesse predestinado estaria desde antes da fundação do mundo, então nem todos os meninos pertenceriam ao reino dos céus. Ou será que alguém, mesmo estando condenado às trevas por não ter sido predestinado desde a fundação do mundo, fez parte do reino dos céus quando era criança? Mas que maldade! Que Deus sem consciência! Enquanto era criancinha, alguém fez parte do reino dos céus, mas já estava condenado a uma eternidade sem luz por não estar no caderninho de Deus. É bem provável que algum defensor da coisa alegue que a Jesus só foram os meninos que estavam predestinados para a salvação. Mas aí, permitam a expressão, é muita cara de pau. Porque nem daqui a 500 anos qualquer um deles vai encontrar provas contextuais para isto. Jesus chamou a si todas as crianças. Caro ouvinte, o universo tem um Deus justo e reto, que não se prestaria a essa coisa que produz ânsias de vômito. Se por acaso você não estiver na glória com os remidos por ocasião do arrebatamento, não terá sido porque Deus se esqueceu de você e o abandonou. Terá sido por conta de sua negligência e pelo pouco caso que você há de ter feito do sangue e do nome do Senhor Jesus. A propiciação está pronta e ao seu dispor. A expiação depende de você. Invoque o nome do Senhor Jesus e estará tudo resolvido. Mas, se pretende continuar perdido, fique tranquilo. Não lhe é necessário fazer mais nada. O que você fez até agora já é para lá de suficiente para colocá-lo nas trevas eternas. Resolva de uma vez, passe para a luz, invoque o nome do Senhor Jesus e seja feliz para todos sempre. Amém.